A paz do Senhor Jesus. Está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. E com muita alegria queremos lhe convidar para juntos adorarmos esse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é fiel e que tem cuidado de uma forma tão especial de cada um de nós. Quero aproveitar e mandar uma saudação ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todos também pastores, obreiros, que cooperam nesta grande obra. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão. Você que está nos assistindo aqui no Grande Recife, receba o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus, como também você que nos escuta ou nos assiste no interior do estado de Pernambuco, em outro estado, em outra nação, onde você estiver. A Rede Brasil está indo mais longe para chegar bem pertinho de você. Receba aí o nosso abraço, a nossa saudação. Estamos ao vivo aqui no Grande Recife, no canal 14, mas também estamos ao vivo através das nossas rádios, que estão espalhadas em todo o estado de Pernambuco. Então, a você, querido rádio ouvinte, vai aí o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus. Aos internautas também a nossa saudação, aos nossos queridos irmãos que nos acompanham agora pelo Rede Brasil Oficial no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer ao Pai, esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que nos concedeu mais um dia feliz, um dia abençoado, sob os seus cuidados, sob a sua bênção. Aleluia! Esse Deus que tem feito tanto e fará muito mais ainda na sua vida, na vida da sua família. Agradeça ao Pai, nada a reclamar. Não pense jamais em reclamar, em murmurar, porque esse Deus é um Deus bom. A sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia! Agradeça ao Pai, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Abra o seu coração e declare a sua gratidão a Ele nesta noite. Glória a Jesus. Escute. Oh, como é bom ser grato. Esse Deus é maravilhoso, o Deus Criador. Criou os céus, criou as estrelas, o universo. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pelas coisas que Ele fez. E ainda Ele irá fazer muitas coisas boas na sua vida. Não é o fim da jornada. Talvez você esteja passando um momento difícil agora, mas não é o fim. O Deus grande, o Deus todo-poderoso, Ele escreveu uma história a teu respeito. E Ele vai fazer coisas grandes ainda na tua vida. Lembra do que diz o Salmo 139, verso 16? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas quando nenhuma delas havia. Glória a Deus. Então agradeça, seja grato. Amém? Queridos, o programa está só começando. Deus tem muito para você nessa noite. Você vai ouvir a palavra de Deus agora. Teremos um momento de intercessão, de oração, louvores. Teremos também aqui testemunhos que edificam. Você também vai poder participar, interagir. Está aí na telinha o 92266009. Você vai também ter a sua participação. Mas agora, vamos aproveitar, vamos já abrir o nosso coração, a nossa alma, para ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós. Deus fala ao coração. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, João, capítulo de número 6. Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículos de 1 ao 13, que nos diz a palavra: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos,
Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Vamos orar neste momento, vamos falar com Deus, vamos apresentar agora as famílias, aqueles que estão enfermos, padecendo das mais diversas lutas, aflições, sofrendo com problemas familiares. Vamos apresentar crendo que Deus é poderoso para trazer paz, cura, alívio para o seu coração. Senhor Deus, querido Pai, bendito seja o teu nome eternamente. Queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra, a tua palavra que é fiel, que é verdadeira, e que neste momento, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor administrar ao nosso coração uma mensagem de fé, de edificação, de consolo, ó Pai, para tantas vidas e pessoas que estão nos acompanhando agora. Eu quero te pedir a tua bênção sobre cada família, sobre aqueles que estão doentes. Nós cremos que tu és o médico por excelência, tu és aquele que cura as enfermidades. Estende as tuas mãos, Senhor, consolando aqueles que estão chorando, que perderam os seus entes queridos. Ó meu Deus, meu Pai, abençoa cada família nesta hora, que a tua palavra ela venha alcançar os corações, trazendo alegria, paz, renovação. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra o seu coração, vamos meditar nesta hora na mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Você que ligou agora a sua televisão, o texto está em João capítulo 6, verso de 1 ao 13. Um texto bastante familiar daqueles que leem a Bíblia, né, que conhecem a palavra de Deus. Quando o evangelista João, ele traz mais um dos milagres operado por Jesus. Ele faz aqui um relato de um grande milagre que aconteceu no ministério do Senhor. João capítulo 6, versículo de 1 a 13, nos mostra o quanto esse Deus é poderoso em operar um milagre extraordinário diante de uma multidão que estava cansada, faminta e sem alternativas. Porque a Bíblia diz que o dia já estava escurecendo, eles estavam em um local deserto e precisavam ser despedidos. Só que Jesus sabia, e o texto de Mateus e Marcos, né, corrobora com isto, que se despedisse a multidão daquela maneira, eles poderiam desfalecer pelo caminho. Então Jesus, ele jamais faria tal coisa, né? Esse Deus que nós servimos, ele se preocupa com o nosso bem-estar, se preocupa com o nosso bem em todos os aspectos, não só espiritual, mas emocional, físico, com a nossa família. Ele se preocupa em nos dar, né, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Glória a Deus. Então, queridos, veja que esse Deus, ele é tremendo. Ele se preocupa com o bem-estar espiritual e físico, com as suas necessidades de uma forma em geral. E é isto que o texto nos apresenta. Jesus olhando para uma multidão faminta e diante daquele momento, né, que para alguns não tinha muito o que fazer, não é? Para os discípulos, ainda que eles trouxeram alguns argumentos, até mesmo a partir de algumas perguntas que Jesus fez a alguns deles, mas na verdade não havia nenhuma alternativa na lógica humana, porque se tratava de uma multidão enorme. Mas nós iremos observar nesta noite, e é isso que eu quero focar aqui, é que esse Jesus, ele sempre tem uma saída. Ele sempre terá uma alternativa quando você pensa,
eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz de tudo, já procurei todas as alternativas e nenhuma delas é favorável a essa situação. Você vai perceber nesta noite, à luz da palavra de Deus, né, que na verdade às vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso modo e nos esquecemos que servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que opera milagres e dentro da ótica divina sempre haverá uma saída. Dentro da ótica do Senhor Jesus, Ele já sabe o que vai fazer, ainda que muitas vezes Ele testa a nossa fé, Ele testa para ver como é que você, como eu, como nós, iremos reagir diante de uma situação de adversidade, de uma situação em que nos sentimos muitas vezes encurralados pelaquela situação que aparentemente não existe nenhuma alternativa, como eu disse, mas Jesus, Ele sabe muito bem o que faz e o que vai fazer. Observe comigo alguns detalhes aqui do texto. Capítulo 6, versículo de número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, ou que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Preste atenção no detalhe do texto. Jesus faz uma pergunta. Ora, Filipe era daquela região, ali de Betsaida, e Jesus se dirige a ele: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Na mente de Filipe, agora eu imagino como ficou aquela pergunta de Jesus, né? Onde compraremos pão? Já imaginou o que é isto? Né? Jesus fazia uma pergunta desta a um homem, né? Onde compraremos pão para alimentar uma multidão ali de aproximadamente mais de 10 mil pessoas, porque ali tinha crianças, tinha muita gente ali reunida. E Jesus faz essa pergunta a Filipe. Na verdade, Jesus estava testando ele, não é? Onde compraremos pão? E veja qual é a resposta. Versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A resposta de Filipe foi a seguinte: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe fez um cálculo rápido e disse: olha, Jesus, 200 dinheiros, que corresponde aí a 200 dias de trabalho à época. Ele diz: olha, não dá. Se a gente tivesse esse valor, o máximo que alguém poderia comer era um pouquinho só. Era só um lanchinho pequeno, Jesus. Observe que tem pessoas que diante de uma dificuldade, ele pensa logo nos recursos financeiros. Jesus não perguntou: Filipe, quanto de dinheiro nós precisamos? Não, Jesus fez uma pergunta. A pergunta foi: onde compraremos o pão? Jesus não perguntou quanto de valor, quanto de dinheiro nós precisamos para comprar o pão, Filipe. Ele perguntou: onde comprar? E Filipe foge da pergunta de Jesus, faz um cálculo lá, assim um pouco rápido, né? 200 dinheiros, né? 200 dias de trabalho. Estima-se que era necessário 15 toneladas de comida para alimentar aquela multidão. E é isso que Filipe está fazendo, né? Um cálculo baseado em recursos financeiros, em dinheiro. E eu volto a dizer aqui, muitas vezes achamos que a saída, que a solução está no dinheiro. Quantas pessoas que às vezes, por ter condições financeiras, se esquecem de Deus, se esquecem de buscar o Senhor, de crer em milagres, de confiar no Senhor e na sua palavra, porque a sua confiança está no dinheiro. E maldito o homem que toma tal atitude de colocar o dinheiro como sendo a solução para os seus problemas. Porque tem coisas que o dinheiro não resolve. Tem situações que o seu dinheiro não vai resolver. E neste caso aqui, nem o dinheiro resolvia. Porque a questão não era ter o dinheiro, não tinha também, claro, mas era como conseguir de última hora para uma multidão desta tanto pão. Não tem o dinheiro. E Jesus, na verdade, não queria saber do dinheiro, ele queria saber onde compraremos. Só que o texto é claro, Jesus fez esta pergunta porque estava experimentando. Escute aqui, tem coisas que acontecem na nossa vida porque Deus está experimentando, provando a nossa fé.
Tem coisas que Deus permite para que você tenha uma experiência maior com Jesus, para que você conheça melhor o seu Senhor Jesus. Tem situações, provas que nós enfrentamos na vida, que é Jesus nos dando a oportunidade para ter uma experiência de algo novo, porque ninguém nunca viu um milagre como aquele, mas Jesus fez naquele dia. Uma multidão faminta, uma multidão se alimentada a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, era isso que Jesus queria mostrar para eles, que o poder dele não está relacionado ao dinheiro, não está relacionado ao lugar. O poder de Jesus não está relacionado à experiência humana, porque aí você tem a experiência de Filipe, que era da cidade, que era daquela região, que ficou com a sua mente em parafuso, sem saber responder Jesus, e a resposta não foi satisfatória quando ele respondeu. Mas, volto a dizer, o mestre sabe o que vai fazer. Descanse no Senhor, tire a inquietação, a ansiedade do seu coração. Jesus já sabe muito bem o que é que ele vai fazer na tua vida. Essa provação, essa situação que você está vivendo, que talvez surgiu de uma forma inesperada, te deixou ansioso, inquieto, preocupado, triste, não desanime, não baixe a sua cabeça. Jesus já tem uma resposta certa, um milagre certo, na hora certa para a tua vida, para a tua família. É só acreditar, é crer que esse Deus é Deus de milagres. Glória a Deus. Mas é interessante também que, além da pergunta que Jesus faz a Filipe, aparece também outro personagem aqui com outra sugestão, não é? Que é o André. Ele diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? André traz uma sugestão, não é, para Jesus, diante daquela multidão, dizendo: olha, Senhor, aqui tem um rapaz, tem 5 pães e 2 peixinhos. É louvável a atitude de André, sim, porque nós vamos entender que é a partir daí que Jesus vai operar o milagre. Mas o próprio André não acreditava que seria muita coisa, né, apresentar para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Ele mesmo foi quem disse: Senhor, tem 5 pães, tem 2 peixes, na verdade 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Queridos, quantas vezes estamos também na mesma situação que se encontrava André? Ele sabia quem era Jesus, porque ele já tinha presenciado outros milagres, outros momentos maravilhosos. E talvez pensando nisso ele trouxe mais aquela coisa: eu vou levar para ele, mas eu acho que não vai dar em nada, é muito pouco para tanta gente. E esse rapaz que estava lá, e que a Bíblia não diz o seu nome, ele estava lá no anonimato, tinha um lanche que era o lanchinho dele, que se a gente tivesse tempo falaria sobre o rapaz também, né? O coração bondoso, generoso, né? Que entregou, que doou o que era dele para colocar nas mãos de Jesus e abençoar toda aquela multidão. Mas vamos continuar aqui pensando nesse raciocínio aqui, né, nesse milagre, a partir destas sugestões que vão sendo trazidas a Jesus. Na verdade, eu até pulei aqui uma etapa devido ao tempo. É que a primeira sugestão, na verdade, dos discípulos foi a seguinte: quando eles viram o dia escurecendo e a multidão ali chegando, a sugestão foi: despede esta grande multidão. Você encontra isto, né, no texto narrado por Mateus e Marcos, né? Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6 nos mostra o mesmo milagre e os discípulos sugerindo isto. Mas Jesus jamais iria, como eu já disse de início, despedir uma multidão faminta sem antes, não é, abençoar aquela família, aquela multidão, já que Jesus se preocupa não só com o espiritual, mas também com o nosso bem-estar físico, material, emocional, enfim, todas as áreas da nossa vida, elas são importantes e Jesus se preocupa com elas. Então veja, primeira sugestão: manda o povo embora. Segunda: Senhor, onde o dinheiro, nós não temos dinheiro suficiente para comprar pão para tanta gente. Terceira sugestão: nós temos aqui um pouco, mas esse pouco não dá. Não dá.
Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Ficamos limitando as coisas diante do poder do Deus que nós servimos. Quantas vezes olhamos para aquilo que aos nossos olhos é tão pequeno, mas existe um Deus tão grande dizendo para nós, dizendo para cada um de nós que Ele vai fazer algo extraordinário, algo grande. Quantos fatos, quantos milagres aconteceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ainda hoje, Deus faz grandes milagres a partir de coisas pequenas. E é aí que Jesus diz o seguinte, então, já que tem 5 pães e 2 peixinhos, ele já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que ali tinha aquele rapaz. Jesus já sabia que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já sabia de tudo. E o que foi que Jesus disse? Versículo de número 10. Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Isso aí sem contar mulheres e crianças, não é? Contando mulheres e crianças, estima-se que aproximadamente 10.000 pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Observe. A primeira coisa que Jesus faz é, manda a multidão sentar, porque eu imagino ali o alvoroço, né, daquela multidão, era uma multidão enorme, pessoas inquietas, pessoas, o que é que está acontecendo? Quem é esse menino que estão levando até Jesus? O que é que está acontecendo? Você sabe o que acontece no meio de uma multidão, e Jesus, a primeira coisa que diz é, manda o povo se acalmar, assentar-se, é estar à disposição de Jesus, dizendo, vamos esperar o que Ele vai fazer. É sentar naquela cadeira, que nós às vezes fazemos até um paralelo com o Salmo 40, né? Esse paralelo, onde o Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor. E às vezes a gente diz, né? Diante de uma provação, de alguém que está inquieto, sente na cadeira da paciência, do Salmo 40, fique lá esperando. Veja o que é que Deus vai fazer. Talvez você que está me assistindo agora está com a sua mente muito inquieta. Você está preocupada com muitas coisas. E Jesus manda dizer para você, te acalma, te assenta, senta na relva, fica aí aguardando o que Jesus vai fazer, porque Ele vai fazer algo. Esperar com paciência, como sugere o Salmo 40, não é nada fácil, mas é diante desta atitude nossa que Deus trabalha. Isaías 64:4, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Jesus não gosta de alvoroço não, Ele quer que você se acalme. Antes que o milagre aconteça, Ele quer que você se acalme e Ele vai te acalmar, Ele vai trazer paz, Ele vai tirar essa inquietação da sua mente. Ele quer que você tenha aí a mente renovada, receba o refrigério do céu, porque o que Ele vai fazer é grande. E você precisa ter paciência para esperar. Jesus é organizado. Jesus gosta de fazer as coisas tudo de uma forma ordeira. Então, nada de tumulto. Se acalme. Espere o agir de Deus. Jesus manda que todos se sentem. E diz a Bíblia, no versículo de número 10, a parte B, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Veja. Não é? Aquela multidão de homens, repito, né? Acrescentando aí mulheres e crianças, estão assentados esperando o milagre. E aí, o que é que Ele vai fazer? Você sabe que sempre tem alguém curioso, alguém que fica pensando, não é? E perguntando, e agora? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima cena? A gente já ouviu aí comentários sobre dinheiro. Alguém já sugeriu que a gente fosse embora. Alguém já disse que tem um pãozinho, mas não dá para ninguém, porque só é 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino aquela mente ansiosa e ociosa das pessoas, os críticos, que tinha todo tipo de gente ali. E Jesus, tranquilo, calmo, sereno, Ele sabe o que vai fazer, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A sua inquietação e a sua ansiedade não vai tirar o equilíbrio de Jesus, da maneira que Ele age. Você pensa que Ele vai sair correndo às pressas, porque não, a pressa é algo natural ao homem. Esse Deus não, Ele não é controlado pelo tempo, pela situação, pela circunstância, não. Ele não age baseado em pressão de homens,
Ele é Deus, Ele faz como Ele quer e quando quer. E quando Ele quer, Ele manda o povo assentar na relva e veja o que aconteceu. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Detalhe, Jesus toma o pão e o peixinho daquela criança, daquele garoto, e diz a Bíblia Sagrada que a primeira coisa que ele faz é dar graças. E havendo dado graças. Veja que lição a gente aprende com Jesus. André disse, o que é isso para tanta gente? Um sentimento de murmuração. Ele está ali reconhecendo uma realidade, mas diante do Senhor, ele deveria ter sido grato e ter dito, olha Jesus, tem pouco, mas nós estamos felizes aqui, agradecidos, porque tem pouco, mas tem. Ele não fez isso. Só que Jesus pegou pouco, aleluia, me permita, ele pega aquele pouquinho de pão e peixe e agradece ao Pai. Querida irmã que está me assistindo, querido irmão, seja grata ao Pai. Até cantamos aqui no início, né? Agradeça ao Pai. Quantas vezes os céus não estão derramando aquelas bênçãos abundantes sobre a nossa vida porque estamos murmurando, reclamando. Há quem reclame do salário que recebe, há quem reclame do dia que está frio, do dia que está quente, do dia que choveu demais. Há quem reclame de tudo, até da vida, reclama de Deus. Por favor, não murmure. Aquilo que está chegando nas suas mãos pode ser pouco, mas se você colocar nas mãos de Jesus, haverá um milagre. Então a primeira lição que Jesus nos ensina aqui no versículo 11 é: seja grato, agradeça. Não reclame, não murmure, não faça como André. Mas o que é isso para tanta gente? Não, seja agradecido ao Pai. Depois que ele agradece ao Pai, é interessante a maneira que o milagre aconteceu nesse dia. Jesus apenas agradece e o versículo 11 diz o seguinte: que ele repartiu pelos discípulos. Tem horas que a gente fica esperando aquele milagre acontecer de uma forma assim, né, que vai chamar a atenção das pessoas. Olha, ele vai pegar, quem sabe aí esse pão, vai fazer uma oração de multiplicação e de repente diante dos nossos olhos, né, vão surgir aí muita coisa, um milagre grande, extraordinário. Mas na verdade Jesus pegou aquele pão, aquele peixe e começou repartindo pelos discípulos. Só que os discípulos pegavam e também repartiam pelos que estavam assentados ali, aquela multidão. E a questão é, à medida que iam servindo as multidões, o pão ia sendo multiplicado. O pão não acabava, o pão não faltava. À medida que eles estavam ali repartindo, o milagre ia acontecendo. Esse Deus é extraordinário demais. Até porque, como em 12 cestos, eles poderiam comportar, né, o pão suficiente para quase 10 mil pessoas. Então o milagre ele foi acontecendo à medida que eles iam trabalhando e servindo. É tanto que a Bíblia diz que no final sobraram ali, né, alguns cestos, né, que foram exatamente 12 cestos. Corresponde aí a cada discípulo, porque aqueles discípulos foram eles quem trabalharam naquele dia, né, que já estavam cansados. Jesus até tinha chamado eles, né, lá em Marcos, para um momento de repouso, de descanso. Nem deu certo, né, porque a multidão ficou sabendo e foi exatamente nessa situação que eles foram atrás de Jesus. E aqueles que eram para descansar tiveram que trabalhar agora servindo aquela multidão ali faminta. Glória a Deus. Então veja que as coisas que Deus faz é impressionante, ou impressionam os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, porque aquela multidão agora começou a perceber que todos ali tinham que comer. Pedro, Tiago, André, João, Bartolomeu, todos ali estão servindo, trabalhando, e no cesto de todos tem pão e peixe, pão e peixe. Detalhe, a Bíblia diz: igualmente também os peixes, quanto eles
queriam. Jesus não disse o seguinte: olha, dá 2 pedacinhos de pão e um pedacinho de peixe para que todo mundo coma um pouquinho. Jesus não disse isso não. Jesus disse: dá para eles comer à vontade aí. Quer quantos pães? 5? Come os 5, meu filho. Quer mais? Tome. O milagre foi além do que se imaginava. André dizia: olha, Senhor, se a gente conseguir, né, Filipe, né, comprar pães, quando Jesus perguntou onde compraremos pães, né, que ele disse: olha, 200 dinheiros, tal, seria o suficiente para comprar pão para eles comerem um pouquinho só um pouquinho, ou seja, só um lanchezinho. Mas aqui diz, Jesus serviu de tal maneira que eles comiam quanto queriam. Escute aqui, não limite na sua mente, não faça cálculos na sua mente daquilo que Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. Esse cálculo que você está fazendo na sua mente, dizendo: eu acho que vai ser assim, e você já foi para a ponta do lápis, né? Pegou o caderno aí, já fez, né, somas. Deixa eu dizer algo aqui, né, para alguém, talvez você que está aí, noiva, vai casar, porque Deus já deu, né, o seu companheiro, né, em breve vai casar, e está aí preocupado, ansioso com o casamento, já fez tanto cálculos: meu Deus, o que eu tenho só dá para 200 pessoas, aí você já reduziu para 100. Querido, Deus, Ele vai fazer um milagre extraordinário. Você está fazendo cálculos pensando no que está na sua mão, mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está me acompanhando agora, me assistindo. Eu quero dizer para você: Jesus vai fazer algo de uma dimensão tão grande que você vai agradecer, porque vai dar e vai sobrar. O Deus que você serve é Deus de milagres. Não fique querendo limitar as coisas dentro da sua realidade, porque a sua realidade é uma, a de Jesus é outra. Na verdade, a realidade de Jesus, aleluia, é que Ele é um Deus poderoso, soberano. Com Ele não tem limite. Com Ele as coisas acontecem no sobrenatural. Dentro da nossa realidade, tudo é no natural. O que tem é o que tem. Mas dentro da ótica divina, a realidade é outra. 5 pães e 2 peixinhos é capaz de alimentar mais de 10 mil pessoas e ainda sobrar. Porque a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos, ainda dava para muita gente comer, viu? Esse Deus é maravilhoso. Eu quero nessa noite dizer para você: Jesus tem um milagre para a tua vida. Aleluia! Jesus tem um milagre para a tua família. João capítulo 6, eu encerro aqui. Verso 13: recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Que coisa! Paulo diz que esse Deus ele faz além do que pedimos ou pensamos. Os pães sobraram, foram recolhidos, 12 cestos. Tudo indica, né, pelo que a gente entende aqui à luz do texto, que só sobrou os pães. O peixe foi o necessário para eles se alimentarem ali. Mas o pão, os discípulos ainda levaram para casa. Oh glória! Eu encerro dizendo para você nessa noite: você vai desfrutar de uma bênção tão grande, que até outras pessoas também serão alcançadas. Eu imagino Tiago chegando com um cestinho de pão em casa. Isso aqui é algo que está na minha mente, não está na Bíblia. E alguém perguntando: Tiago, o que aconteceu hoje? É que hoje foi diferente. A gente saiu até para descansar um momento com Jesus, mas de repente a multidão veio faminta e Jesus fez um milagre. Mais de 5 mil pessoas comeram, ainda sobrou, que ainda trouxe pão para vocês comer aqui em casa. Aleluia. Pedro, o que aconteceu, Pedro? Que cesto é esse? É pão que sobrou. Na casa de Pedro, né, tinha pão, na casa de João tinha pão. Na tua casa vai ter milagre de Deus. E outras pessoas também serão abençoadas, alcançadas, porque esse Deus, Ele faz além do que você possa imaginar. Que Deus abençoe a sua vida. Guarda esta palavra. Glória a Deus. Esse Deus é milagre.
Esse Deus é maravilha. Ele vai fazer milagre acontecer para a glória do seu santo nome. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, né? A sua família nesta noite. Dia de bênçãos, de adoração. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando ao seu coração nesta noite abençoada. Você pode interagir, o nosso número está aparecendo aí na sua telinha. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos para o intervalo, mas no segundo bloco você vai ter muito mais de Deus para a sua vida. Louvor, adoração, testemunhos e a sua participação. Amém? Glória a Deus. Então não sai daí, continue ligadinho. Deus tem uma palavra para a sua vida. Vamos para o intervalo, mas vamos, claro, com o coração aí fervendo com a palavra e também com o louvor, com a serva de Deus que foi convidada para esta noite, a irmã Cássia Rosendo. Irmã Cássia, a paz do Senhor. Vamos louvar Jesus? Amém, pastor, amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Elevarei meus olhos para os montes e olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande e protege os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei. Sua ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Eu sei que vou chegar até o fim. Eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Deus está contigo. Está na tua frente. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, não ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Escute agora a voz de Deus e clame forte ao Senhor, que Ele pode te livrar.
está te ajudando. Não somente creia, Ele vai te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. E nesse bloco agora, com certeza, Deus tem algo tremendo a falar para a tua vida, para a sua família, né? Você que está aí precisando de ouvir uma mensagem de edificação. Daqui a pouquinho nós teremos um testemunho que vai edificar a sua fé. Mas eu quero lhe lembrar que você pode participar da nossa programação pelo 9226-6009. Este é o nosso número do WhatsApp que está aparecendo aqui na sua telinha. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também no nosso canal e compartilhe com outras pessoas, para que também sejam abençoadas por Deus. Acompanhe aí a programação 24 horas da nossa querida Rede Brasil, né, que é transmitida pelo canal 14 e as repetidoras de TV, pela rádio, mas também 24 horas aí no YouTube Rede Brasil Oficial. Queridos, como dito, nesta noite nós temos aqui um testemunho maravilhoso da parte de Deus, que eu tenho certeza que vai acrescentar aí ao seu coração mais fé, mais confiança, mais convicção de que Deus é um Deus que faz maravilhas, um Deus que dá livramento na terra. Amém? Então, nesta noite, o testemunho maravilhoso com a nossa irmã Raquel Vasconcelos, ela que é de Bairro Novo, Camaragibe. Acompanhe esse testemunho, com certeza Deus vai falar ao seu coração neste momento. A paz do Senhor, sou a irmã Raquel, estou aqui para contar os feitos do Senhor sobre a gestação da minha filha e o seu nascimento da minha neta, a minha netinha Marina. Pois no dia 26 foi o dia que o Senhor marcou para a vinda de Marina. Diante dos médicos, a data seria em março, mas o Senhor, eu digo que foi o Senhor que antecipou, né? Minha filha foi internada no dia 21 de fevereiro, e quando foi no dia 24, ela não passou bem, ela teve síndrome de Helping e precisou ser entubada, foi para a UTI, e eu tinha marcado uma viagem para ir no dia de março, em março. E eu precisei antecipar a viagem e viajei no dia 26, esperando quando chegasse lá, ia participar do nascimento da minha neta, mas não foi como nós planejamos. Quando eu cheguei lá, o Senhor tinha falado comigo que ia me poupar de algo. E nessa mesma época, meu pai estava internado, estava na UTI, e eu precisava ir para ali viajar para Blumenau. E eu falei com a irmã Judite, e ela me orientou, disse que eu fosse em paz, que Deus era Deus de vida, e estava dando vida lá, e estava dando vida aqui. E eu fiz essa viagem. Quando cheguei, no dia de eu ir viajar, o celular quebrou, e eu não tive notícia, não pude participar da notícia da minha filha. Mas quando eu cheguei ali, para minha surpresa, meu genro não pôde me buscar. Tinha uma amiga dela me procurando e com a minha foto. E eu achei estranho aquilo e eu perguntei a ela o motivo que meu genro não foi me buscar. E ela disse que era porque a bebê já tinha nascido. E eu me alegrei, mas logo em seguida perguntei para ela, e a minha filha como está? A Eliana. E ela disse, chega lá, a senhora vai saber. E aquilo me trouxe uma preocupação, mas ao mesmo tempo vinha o conforto, que o Senhor tinha falado, que era vida e livramento. E quando eu cheguei lá no hospital, a minha filha estava entubada, a bebê foi para a UTI, mas imediatamente ela saiu. A médica disse, ela é uma guerreira, porque quando a gente ia colocar ela no oxigênio, tirou do oxigênio para colocar diretamente na UTI, ela começou a respirar normal, e o médico disse, essa menina não precisa ir para a UTI. Ela é uma guerreira, mas não tem quem fique com ela no sim. Aí disse, a vovó chegou. Na hora que eu cheguei, imediatamente eu fui ficar ali. Cheguei ali, fiz um clamor, fiz uma oração, agradeci a Deus pela vida da minha neta.
e pedi para ir ver a minha filha. Não permitiram eu ver a minha filha no mesmo dia que eu cheguei, porque da situação dela, e disseram que eu não tinha condição. Eu disse, eu tenho condição, porque Deus está comigo e Ele vai entrar comigo nessa UTI. No outro dia, marcou para mim ver a minha filha. A psicóloga e a assistente social falou ali e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, disseram, não pode entrar, está interditada, porque está havendo um procedimento. E disseram, é em Eliana. Eliana é a minha filha. Naquela hora, veio aquele receio. Eu digo, Jesus, venha cá. Você permitiu entrar e agora minha filha nessa condição. Mas graças a Deus, depois permitiram eu falar com ela, entrar. E ali aproveitei para fazer uma oração. Fiz um clamor a Deus ali. Minha filha estava toda inchada. E os médicos dizendo que ela ia fazer hemodiálise. E eu disse, o Senhor não me falou isso. E quando foi no outro dia, eu retornei. A minha filha estava desinchada. Comecei a pedir oração ao meu pastor, às irmãs. Coloquei no grupo de oração. E graças a Deus, quando foi no outro dia que eu cheguei, a minha filha tinha desinchado. A médica disse que ela tomou 3 bolsas de sangue e o sangue coalhou dentro dela. Então, ela chegou e precisava tomar plasma. E ela disse, ela vai tomar esse plasma, vai continuar na UTI. Eu disse, Jesus, se foi você que falou, minha filha vai sair daqui ainda esse final de semana. E quando foi no sábado, a médica liberou a minha filha para sair da UTI. Na segunda-feira, que era o dia que disseram que talvez ela saísse na UTI, ela estava tendo alta para a glória de Deus. Aleluia. E a minha neta, que não tinha peso, começou a ganhar peso. E graças a Deus, o nome do Senhor foi glorificado e continuará. E quando a gente foi sair dali, minha filha saindo de cadeira de roda, o meu genro levando ali a minha neta naquele carrinho, fizeram no corredor, aquelas enfermeiras ali, tudo clamando, adorando a Deus. Eu fiquei muito feliz com isso. E meu genro disse, eu vou saindo com um milagre. E as enfermeiras ali disseram, pai, o senhor não está saindo com um milagre, o senhor está saindo com 2 milagres. Porque o senhor poderia sair com uma ou sem nenhuma. Essa foi a perspectiva quando a gente entrou para fazer a cirurgia da Eliana. Mas o senhor está saindo com 2 milagres. Então, hoje aqui eu estou testificando, dizendo que Deus é o Deus que ainda faz milagre. Ele dá vida. Quando os médicos não deram esperança para minha filha, quando entrou ali para fazer aquela cirurgia. E Deus fez o milagre. E hoje eu posso dizer, eu não tenho só um milagre, eu tenho vários milagres, mas esses foram os milagres recentes que o Senhor fez na nossa família. E eu só tenho que agradecer a Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia! Você viu como esse Deus é tremendo? Esse Deus, ele faz milagres. Esse Deus é um Deus que dá livramento na terra. O testemunho serve para edificar, para aumentar a nossa confiança em Deus. E a Rede Brasil aí, né, levando até você esse testemunho nessa noite da serva de Deus, da nossa querida irmã, não é? A nossa irmã Raquel Vasconcelos, do que Deus fez e que vai fazer na sua vida também. Deus fez, faz e fará muito mais. Esse Deus é tremendo. Esse Deus, ele faz coisas inacreditáveis. Quando você pensa às vezes que já é o final, tudo acabou, aí chega a providência, a intervenção de Deus. Glória a Deus. E Deus é livramento na terra. Deus é Deus de milagres. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos de louvor mais uma vez com a serva de Deus. A convite, aqui da Rede Brasil, a nossa irmã Cássia Rosendo, louvando a Deus com 2 hinos e você aí na sua casa glorificando a Jesus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem. E de ti eu não esqueço também. Não abandones meu amparo.
e para sempre eu serei o teu Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia. Pelos tremores abatido e pela seta ferido, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei o teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Você acredita? Você acredita? Se entrares na batalha, eu contigo. Jesus diz assim: eu pisarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eremicante, erga, seja onde quer que andar, ao teu lado, aleluia, para te guiar. Aleluia. Jesus é grande, Ele não nos deixa só. Aleluia, somente você crê. É noite e você trancado em seu quarto, o teu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece, você é renovado. Deus contigo fala. Ele diz assim para você: já é madrugada, você quer uma resposta de Deus, o teu coração a Deus vai implorando resposta de vitória. Aí logo amanhece, o que acontece? Você é renovado e Deus contigo fala. Ele começa a dizer assim pra você: eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando, diz o Senhor para você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Já é madrugada, você quer resposta de Deus, o teu coração a Deus, ao grande Deus, implora vitória. E você diz: meu Deus, já amanheceu,
e você é renovado. O teu Deus contigo fala, Ele fala contigo nesta hora. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, não vai, não vai. Ainda não chegou o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, ainda não chegou o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Pra você tem vitória, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, né? Bom ouvir louvores, né? Porque Deus também fala através da adoração do louvor. Queridos, neste momento agora a participação dos nossos queridos irmãos, né, que acompanham aí a programação da Rede Brasil, né, o Deus Fala ao Coração e outras programações, né, que durante todo o dia nossos irmãos estão aí escutando, participando. Então vamos ouvir aí as participações, nosso número 9226-6009. Você que está em outro estado, o nosso DDD é o 081. Você pode participar e mandar aí a sua mensagem, como você vai ouvir agora, a nossa irmã Cristiane Maria, ela que é de Olinda, Mangabeira. Deus abençoe a nossa irmã e a todos que estão em Olinda nos acompanhando diretamente de Olinda. Irmã Cristiane, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão. Sou Cristiane, faço parte da área 20, Mangabeira, Olinda. Peço oração por mim, pois estou passando por luto. Perdi minha filha há 5 meses. Deus levou minha filha e ela aceitou Jesus. Amém. Pelo seu programa em casa. Mas graças a Deus Jesus levou, preparou e levou. Mas está sendo muito difícil passar por esse luto, muito difícil. Me ajude em oração para que esse luto passe logo, porque a saudade é grande, Jesus sabe. O coração aperta e a tristeza vem, mas Jesus está no controle de tudo. Peço oração para que eu possa passar por isso. Irmã Cristiane, esse momento realmente é um momento muito difícil para qualquer ser humano. E imagine para uma mãe, né, que está aí, né, a nossa irmã, como disse, perdeu a sua filha há 5 meses. É muito doloroso para uma mãe perder alguém que ama. Mas nós queremos dar um destaque aqui à fala da serva de Deus. A sua filha, antes de partir, ela teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus através da programação da Rede Brasil. Escutando a programação, ela fez uma aliança com o céu. E hoje ela já está nas mãos do Senhor, aguardando o dia em que haverá o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos. Isso serve de conforto, né, de consolo, minha irmã. Né, Paulo diz, né, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, consolai-vos com estas palavras. Então, que palavras são as palavras que que eu acabei de citar aqui, não é, que no arrebatamento o Senhor vai trazer consigo aqueles que morreram em Cristo. Eu deixo para a sua meditação, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Versículo 3 diz que Deus é o Deus de toda consolação. Verso 4, parte A, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então,
quando dizem toda a tribulação, é porque Jesus realmente ele tem consolo em todos os momentos. Por mais difícil que seja perder alguém que se ama, mas esse Deus ele tem conforto. Receba consolo, receba um abraço aí do querido Espírito Santo, né, que a sua alma seja renovada, fortalecida, consolada pelo Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe minha irmã, também de Barreiros, a irmã Selma. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Amém. Meu nome é Selma, moro em Barreiros. Eu peço oração pela minha família, para que Deus venha curar o meio da família. Necessitamos de cura, de libertação, de salvação, como aqueles que ainda que não são salvos. Só o Senhor é que pode fazer. Eu creio que Deus vai entrar libertação na vida do meu filho, com cura na família. Amém. Acredite sim, minha irmã. Esse Deus é um Deus que liberta, não é? É muito importante orar pela nossa família, né? Como a irmã está pedindo oração, irmã Selma, porque é através da oração, da intercessão de alguém, que Deus vai lá no coração daqueles que não são crentes e começa trabalhando. Sempre assim. Veja que Jesus às vezes salva a mãe, aí depois vem o esposo, vem os filhos. Às vezes ele começa salvando um filho e vem os demais. Então, alguém está intercedendo, está orando, vai ter salvação, vai ter vitória para a tua família, minha irmã, em nome de Jesus. De Camaragibe, irmão André Santana, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é André, de Camaragibe. Saudações aos irmãos aí da cidade de Itaíba, o pastor Luiz e todos ali do assentamento São Miguel, na cidade de Itaíba. Minhas saudações a todos. Eu te agradeço pela oportunidade. Amém. Deus abençoe, serve Deus. Vamos mais uma participação, né? É muito bom você participar, né? Porque a gente tem essa satisfação em conversar com os irmãos, né? Ouvir aí a sua voz, seu pedido de oração, testemunho, né? Aleluia, porque na Rede Brasil também tem testemunho. Então, se você tem um testemunho, não esqueça de mandar para nós, de compartilhar. Muito bem, queridos, também a nossa irmã Luziara, aqui de Nova Descoberta, a paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, glória a Deus, amém, irmão. Peço oração por minha família, meu esposo Jefferson, Patrícia, meu filho Breno Alisson e toda a minha parentela, amém. Em nome de Jesus, e ore também por mim, amém. Amém. A irmã Luziara, de Nova Descoberta. Peço oração também por salvação da minha mãe, que não é evangélica, e meu pai e meu sogro. Fica na paz, que Deus abençoe a todos aí do programa Fala Deus, que é uma bênção este programa, em nome de Jesus. Amém, minha irmã, Deus abençoe, vamos estar orando sim pela sua família. Vamos também conversar aqui com a nossa irmã Márcia, ela que é do Campino do Barreto, aqui no Recife. Irmã, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos vocês que fazem essa programação. Louvo a Deus todos os dias pela vida de vocês. Muito grato ao Senhor por esses programas que acompanham a Rede Brasil, desde o culto doméstico, círculo de oração à tarde, altar de Deus. Que bênção. E o Deus Fala Coração à noite. Há muitos anos sou ouvinte, assídua, e só tenho a agradecer a Deus. Amém. E louvo a Deus pela vida de todos vocês. Fiquem todos na paz, continue orando. Nossa oração é que Deus chegue com salvação e libertação por toda a humanidade, né? Nossos familiares, amigos que ainda não conhecem esse Jesus lindo ao qual nós servimos. Amém? Deus continue abençoando. Fiquem todos na paz. Amém, servo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Também, irmã Valéria. A paz do Senhor, irmã Valéria. A paz do Senhor, irmão. Quem está falando é a irmã Valéria. Sim. Eu peço oração pela minha mãe, pelos meus filhos, que Jesus venha fazer o que eu não posso, porque só Ele que pode. Sim. E agradeço pela oportunidade. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe, querida. Mais uma participação, Diácono Ismael Ribeiro, aqui do Grande Recife. A paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faço parte da congregação Cidade Universitária, área 22, Várzea. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando desse programa. Deus Fala ao Coração.
e também dizer que estou muito alegre com Cristo Jesus. E também dizer que para nós é uma alegria estar servindo a Deus, cooperando na obra do Senhor, como diácono da igreja. Sim. Para nós é uma satisfação imensa fazer parte desse ministério de Deus. Agradecer a Deus pelo que Deus tem feito em minha vida. Inumeráveis as bênçãos sobre a minha vida, e uma delas que marca a minha caminhada no Evangelho de Cristo é que eu era paralítico e Deus ele fez eu andar. Eu tinha 2 anos de idade quando caí da mesa, né? E quando foi com 9 anos de idade, Deus ele falou ao meu coração e me fez eu andar. Eu já estou aqui de pé, servindo a Deus com alegria. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para o meu presbítero Jairo e meu pastor Jailson Andrade, em nome de Jesus. Que bênção, não é? Tá vendo como é bom ver esses testemunhos, né? Nosso irmão Ismael, aos 2 anos de idade, né, sofreu um acidente, ficou paralítico, mas aos 9 anos, Deus fez o milagre e ele voltou a andar. Que bênção, né? Deus abençoe o irmão Ismael Ribeiro, né? E a todos que fazem parte aí na área 22, nosso amigo, coordenador evangelista Jailson Andrade, não é? Que bom, né? Poder ouvir testemunhos como este, né? Que Jesus cura. Glória a Deus. Irmã Silvana de Sapucaí, a paz do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pastor. Amém. Eu queria pedir oração pela minha família, pelos meus amigos, meu esposo, que está bebendo muito, está virado. Ele sabe todas as coisas. Estamos separados. Eu creio que Deus vai dar vitória e oro por todos daqui da minha rua, meus inquilinos, meus inimigos, Senhor. E peço, e me dê um versículo, por favor, que eu estou precisando. E assim que eu receber essa minha vitória que eu creio, eu ligo para agradecer em nome de Jesus. Eu sei que isso é uma prova, aí vai ser passageira, se Deus quiser, mas Deus sabe todas as coisas. Difícil, né? Porque a nossa irmã, ela está pedindo oração e aí uma palavra também, né? Por estar vivendo um momento difícil com o seu marido e realmente tem coisas que só Jesus faz. Quem liberta é Jesus, não é? Quem transforma é Jesus, quem muda o coração do homem é Jesus. Não desista, minha irmã, continue orando, irmã Silvana. Orando e crendo, não é? Porque vai chegar um momento, né, que a irmã vai agradecer, igual o irmão Ismael e outros aqui contaram o testemunho essa noite. O seu testemunho vai ser bonito também, vai contar o que Deus está fazendo e vai fazer na vida do seu marido. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Acredite, minha irmã, que Deus é contigo. A senhora está atravessando um momento difícil, né? Pelas águas. Águas na Bíblia tem uma série de significados, né? Mas nesse texto aqui está falando de tribulações, de lutas, né? Águas na Bíblia, em alguns textos, fala de provações. Quando passar por elas, Deus diz: estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, né, que fogo na Bíblia também, nesse texto, em outros também, como na Epístola de Pedro, né, é dito lá, né, que os crentes estavam sendo provados, a fé deles, como é provado também, né, o metal no fogo, aqueles crentes que estavam passando por uma prova de fogo. Então, fala de provações, mas Deus diz: quando passares pelo fogo, as chamas não arderão ou não arderá em ti. Então descanse, confie no Senhor. Eu tenho certeza que a irmã vai fazer o seu culto de ação de graça, né, com o seu marido, e vai dizer, né, era por ele que eu orava, né, porque Deus, ele responde ainda oração de crente. Irmã Maria Mendes, lá de Paulista, Maranguape 2, a paz do Senhor, minha irmã. Eu gostaria de pedir oração pela minha vida. Jesus Amém. Sabe todas as coisas. Eu sou viúva recente, há 1 mês e meio.
Sim. Meu marido aceitou Jesus antes de falecer. Meu sobrinho, presbítero Rogério, pregou para ele no leito. Ele aceitou Jesus, agora eu estou aqui. Estou passando pela prova, mas eu peço sua oração, porque Jesus sabe todas as coisas. Eu peço ajuda em oração. Obrigado. Amém, minha irmã. Irmã Maria, né? Outra pessoa que está sofrendo aí, como também a Cristiane, né? Perdeu a filha, e a Maria que perdeu o esposo, né? É muito difícil. Mas, irmã, a Bíblia diz que Deus é aquele que cuida do órfão e da viúva. Ele cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, e como diz o hino, o seu olhar te acompanhará. Jesus não vai te deixar só, não tenha medo. Vai em frente, não é? Isaías 41:10, está escrito, eu quero ler o 13 para a irmã. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus vai lhe ajudar. A Helenita de Ibura, a paz do Senhor, minha irmã. Pai, Senhor, irmão, eu estou assistindo o culto, mas, irmão, me ajude a oração dele, parece que deve ter vitória, mas eu não vou. Esses dias eu ando com problema de pressão, irmão. Sim. Começo a me preocupar, eu fico muito preocupada. E ela vai e volta. E outra, me preocupei alguma coisa aqui e a pressão subiu, irmão. E eu peço a oração que ore por mim para Jesus me ter vitória, viu? Aqui, irmã Lenita, para Jesus me ter vitória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minha irmã. Vamos estar orando, tá anotado seu nome aqui. Uma Helenita, né? Do Ibura. Vamos orar pela sua vida, confie no Senhor. A irmã Rita, agora sim, olha, uma participação diretamente da Europa, na Suécia. A irmã Rita, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Amém. Meu nome é irmã Rita, vivo na Europa. Peço oração por mim e pelo meu filho, meus netos, minha nora. Oração por libertação, salvação, saúde, para que vocês coloquem o nome deles no livro de oração. Sim. E orem por eles. O Brian de 11 anos, o André Júnior de 12, a Bela de 7, para orar para essas crianças, para Deus abençoar eles e guardar eles, em nome de Jesus. Muito obrigada, já agradeço pelas orações. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Amém, que bênção, né? Olha aí, irmão, diretamente da Europa, né? Nossa Rede Brasil tem sido um canal de bênçãos, como eu disse, não é? Pelo YouTube, nós estamos transmitindo, a nossa Rede Brasil transmite 24 horas a programação e é possível os irmãos lá do outro lado estar acompanhando, né? Deus abençoe a irmã Rita, Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo agora na Europa, né? Você que nos escuta em qualquer parte do mundo, né? Pela Rede Brasil oficial no YouTube, né? Na África, na Ásia, aonde você estiver acompanhando essa programação, que Deus abençoe a sua vida. Aproveite para mandar um abraço aí, uma saudação para os missionários da nossa igreja em Pernambuco, amém? Muito bem, então, queridos, são muitos pedidos de oração, né? Vários testemunhos também que ouvimos, mas agora vamos falar com Deus. Ore comigo neste momento, participe, você que está aí, quem sabe no hospital, nos acompanhando, nos escutando, assistindo. Jesus está aí com você e eu quero que você ore também comigo. Você que está trabalhando, aonde você estiver, na sua casa, participe desta oração. Se você não pode fechar os olhos, liga a tua mente com os céus nesse momento. Senhor Deus, na tua presença nós estamos, Senhor, mais uma vez, para te apresentar, Senhor, esses pedidos de oração. Os nossos irmãos que entraram em contato conosco, a irmã Cristiane, a irmã Selma, a tua serva, a irmã Luziara, a irmã Márcia, a irmã Valéria, Diácono Ismael, a irmã Silvana, a irmã Maria Mendes, a irmã Helenita, a irmã Rita, a irmã Kalina, Senhor, tantas outras pessoas que mandaram mensagens, outros que não conseguiram, mas estão aí pedindo, Senhor, o teu socorro, a tua misericórdia. Nós te pedimos visita nesse instante, Senhor, aqueles que estão enfermos,
nos hospitais, quem sabe, em uma enfermaria ou até mesmo em uma UTI, Senhor. Eu te peço, visite agora com o teu poder, coloca as tuas mãos de milagre, de cura. Faz um milagre, Senhor, na vida desta pessoa. Senhor, visite agora, Senhor, aqueles que estão em casa, também precisando de um milagre da tua parte. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo não só com doenças no corpo físico, mas também na alma, no coração, vivendo, ó Deus, uma situação difícil, crises de ansiedade, inquietos, tristes. Ó Deus, te peço, consola aqueles que estão chorando porque perderam seus entes queridos. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa a Rede Brasil, abençoa o nosso pastor Ailton, abençoa a tua igreja, que as tuas mãos permaneçam estendidas sobre cada um de nós. Ó Deus, abençoando a cada instante, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse Deus é bom, Ele é fiel. E Ele tem nos ajudado, nos abençoado tanto nesta noite, né? Mensagens, testemunho, louvor. Mas está chegando o final do nosso programa, esse programa abençoado que com certeza Deus falou com você nesta noite. Nos resta agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer a equipe aqui da produção da Rede Brasil e a você que esteve conosco até este momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém? Glória a Deus. Queridos, neste momento queremos louvar a Deus, agradecer a Ele, né, por essa programação abençoada que com certeza edificou a sua vida. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a toda a equipe aqui da produção da Rede Brasil. Agradecer a nossa querida irmã Cássia Rosendo, que esteve adorando a Deus aqui nesta noite e que daqui a pouquinho vai louvar a Deus com o último hino. Mas a nossa gratidão à serva de Deus, né, que se dispôs de estar aqui adorando, exaltando o nome do Senhor. A você que esteve conosco até agora, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém. Amém, pastor, glória a Deus. A minha gratidão ao ministério da igreja, que o Senhor continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus é grande e fiel. Já estão fechadas e não há uma saída para você. Uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero ao teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Aleluia. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas escuta, mas é Deus quem dá a última palavra.
Ele te ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda, escuta a voz de Deus agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não ceda, aleluia. Agora receba força em nome de Jesus. Confia que a história